Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou falar sobre especificação funcional, a EF. Quando o cliente precisa solicitar um novo programa, ajuste ou melhoria, ele geralmente abre um chamado para a consultoria. Quem recebe esse chamado repassa a demanda para um funcional daquele módulo. Então, geralmente tem uma pessoa que só faz isso, ela recebe o chamado, né? Analisa, dá uma olhada no que o cliente está pedindo, identifica o módulo, esse aqui é módulo SD, esse aqui é módulo FI, e encaminha esse chamado para o funcional responsável. O cliente pode fazer solicitações por outros meios? Aqui eu separei em duas categorias, não recomendados e recomendados. Nos não recomendados, coloquei aqui e-mail, WhatsApp, Teams, Skype, videoconferência e tem um monte de outras ferramentas que também fazem quase a mesma coisa, tá? Por que é um meio não recomendado? Porque a informação fica fragmentada, ela fica espalhada por vários aplicativos, né? Então, se o cliente mandou um e-mail para o funcional e o funcional precisa mandar para o ABAP, ele vai ter que encaminhar aquele e-mail. Aí você precisa encaminhar para outra pessoa também, encaminha. Ou se for por Teams, você tem que, sei lá, copiar, porque a pessoa não tem Teams, ela tem Skype. Aí copia e cola no Skype. Isso aí acaba fragmentando muito o fluxo de informações, acaba ficando confuso, tá? E às vezes até fica fora do processo da consultoria. Às vezes o cliente manda para o funcional ou direto para a BAP, só que tinha que ter uma aprovação antes, tá? Então isso aí pode causar vários problemas. E o cliente pode falar, mas eu não pedi isso. Aí você tem que ficar procurando onde que ele mandou isso aqui mesmo. Foi no e-mail, foi no WhatsApp, foi em videoconferência. Aí você não tem a gravação. E aí você acaba ficando numa situação ruim, entendeu? Parecendo que você fez alguma coisa que não deveria. Então, para garantir que toda a solicitação fique formal dentro do sistema, dentro da consultoria, o ideal seria usar ferramentas específicas para isso, tá? Aí eu criei a parte de recomendados ali. Uma delas é o Solman, que o cliente pode abrir uma solicitação por ali. Aí lá tem processos, tem status, você pode encaminhar, colocar anexos, escrever mensagens, mandar para outras pessoas. Então, assim, tá tudo preparado para realizar o atendimento de forma correta. Ferramentas de ticket também, tem várias pelo mercado, né? Não coloquei aqui porque tem muitas. E coloquei ali e-mail também com vários asteriscos. Por quê? Se a consultoria não tem nenhuma ferramenta de controle específica para isso, o e-mail é a pior, é a menos pior das que eu citei ali, tá? Porque aí você consegue. Todo mundo tem e-mail, né? Problema ali que às vezes um cliente tem Teams e outro usa Skype. Aí cada cliente tem um jeito de se comunicar, mas e-mail todo mundo tem, né? Então, a ferramenta menos pior ali, no caso você não tenha nenhuma ferramenta específica de controle, é usar o e-mail. O que faz um funcional? O funcional, ele tem conhecimento do módulo. Por exemplo, se ele é um funcional do módulo SD, ele sabe as principais transações do módulo SD, os processos, as principais tabelas. Ele vai conseguir receber a solicitação do cliente, fazer uma análise mais aprofundada da informação correta para o cliente, dar a informação correta para o ABAP, caso ele precise fazer uma especificação. Ele vai conseguir falar para o ABAP, ó, você vai ter que usar essa tabela, essa tabela e essa tabela. Você vai ter que usar a transação X e assim por diante. Recebe as solicitações do cliente e mantém comunicação. Então, quem primeiro analisa o que o cliente está pedindo é o funcional. Ele consegue ver se o cliente está pedindo já tem no SAP Standard e passar a informação para o cliente, ou se ele consegue resolver aquilo via customização, nem precisa de ABAP, tá? Então, é o funcional que vai saber dizer se ele consegue resolver e se já tem no SAP Standard, ou se realmente tem que fazer alguma coisa a Z para atender o cliente. Às vezes o pessoal passa a solicitação direto para um ABAP, só que isso não é bom, por quê? O ABAP não tem conhecimento amplo do módulo, geralmente, tá? Porque ABAP, é difícil você ver um ABAP específico de um módulo. Tem ABAP HR, ABAP FI, só que vocês vão ver que a maioria das vagas que tem por aí é meio que ABAP genérico, e você acaba mexendo com vários módulos diferentes. Inclusive um módulo que você nunca viu na vida, só que como você tem um funcional para te ajudar, para te falar quais tabelas você vai precisar, como funciona o processo, você consegue resolver, tá? Então por isso é importante sempre ter um funcional na frente para conseguir é, entender o que o cliente está pedindo, traduzir isso para uma linguagem mais técnica, né?
e passar para o ABAP. Encaminha as demandas técnicas para o ABAP. Então é o funcional que vai receber a solicitação do cliente, vai fazer a análise dele e vai produzir um documento falando o que o ABAP tem que fazer, passando o máximo de informações possíveis. Faz customizações no sistema. Então o funcional, às vezes ele recebe uma solicitação, ele percebe que ele consegue resolver isso com customização e ele mesmo resolve, né? É claro que customização é o que a SAP disponibilizou para ser customizado. Ele não consegue inventar uma customização ali no SAP. Nesses casos ele vai ter que pedir para o ABAP resolver. E lembrando, uma customização é uma configuração que ele faz no sistema para adaptar ele à necessidade do cliente. Testa o que o ABAP fez antes de pedir para o cliente testar. Então o ABAP ele vai criar o programa, vai fazer a correção, a melhoria. Terminando, ele vai fazer o teste. Só que o problema é que ele já sabe como o sistema funciona por dentro, já sabe o processo, já sabe o caminho certo para que não dê erro naquele processo. Então, ele já está viciado naquele caminho certo, ele não consegue sair muito daquilo. Então, se você sair um pouquinho, você acaba descobrindo um erro, alguma validação que está faltando, às vezes um dump que está dando na tela, se ele fazer determinada ação. Então, a BAP, como ele sabe o caminho certo, para dar tudo certo no programa, ele não consegue pegar esses erros. Então, o funcional, como ele é uma pessoa externa, ele não fez o programa, ele consegue testar como se fosse usuário e, às vezes, clicar numa coisa diferente que não estava prevista, fazer qualquer coisinha diferente que gere um problema, ou o processo não funciona, o programa não faz o que deveria, dá um erro. Então, por isso que é importante uma pessoa externa que não fez o programa, não fez a melhoria, a correção, testar esse programa. E é bom que não seja o cliente de cara, porque ele pode ficar, né, não gostar de ficar dando erro na tela. Então é bom que seja um funcional para ele validar. Se encontrar algum erro, ele já passa para o ABAP. O ABAP faz a correção, volta para ele e ele só vai passar para o cliente testar quando ele não encontrar nenhum problema naquele programa. Está tudo funcionando conforme especificado, não encontrou nenhum erro, aí sim, você vai lá e passa para o cliente. Então o cliente é a última instância. Se ele não encontrar nenhum erro, tudo ok. Agora, se ele encontrar um erro, né, ele vai passar para o funcional vai analisar para ver se aquilo é realmente algum erro, se ele fez o que foi combinado, né, vamos dizer, e se for um problema mesmo, ele passa para a BAP, tá? Então é esse fluxo que tem que ser seguido. E lembrando, fluxo de comunicação é do cliente para o funcional, funcional para a BAP e a volta é do ABAP funcional e funcional para o cliente. A gente tem que evitar a comunicação entre o cliente e o ABAP direto para evitar aqueles problemas que eu já falei antes. Então, quando o funcional estiver analisando a solicitação do cliente, ele vai fazer algumas perguntas para ele mesmo. O standard não atende, ele não tem nenhuma transação que faz o que o cliente está pedindo. Pode ser customizado? Eu consigo fazer alguma customização que vai deixar aquela transação, aquele processo próximo do que o cliente está pedindo? Não consegue. Aí ele vai analisar outra coisa. Processo do cliente. Pode se adaptar ao processo do SAP? Isso aqui, vamos supor, o cliente tem um jeito de fazer o processo dele, a venda, por exemplo. Ele faz uma série de passos para concluir aquela venda. Às vezes até por causa de um sistema antigo que tem muita empresa que migra, né, para o SAP. Ela não implanta o SAP desde o começo. Ela já tinha um sistema e ela migra para o SAP. Aí ela quer que o SAP faça exatamente o que o sistema antigo dela fazia, né? Meio que não faz muito sentido, né? Se ela está usando o SAP, é porque ela acha que ele é melhor, né? Em vários sentidos. Então, isso aí, às vezes tem que ter um trabalho de convencimento para falar para o cliente que às vezes ele compensa ele fazer do jeito que o SAP faz, né? O processo do SAP, ele vai ter que adaptar um pouco o processo dele, tá? Mas às vezes ele não quer, não, eu quero que seja do meu jeito e vocês têm que fazer alguma coisa a Z para me atender. Aí não tem que fazer, né? Se ele está pagando, ele está pedindo, a gente tem que fazer. Mas é sempre importante dar as opções para ele utilizar o SAP Standard, né? Outra coisa que é possível analisar, existe alguma nota, algum produto da SAP que faz o que o cliente está pedindo? Porque às vezes o SAP, do jeito que ele está no cliente, não tem aquele programa, aquela funcionalidade. Só que em vez de fazer tudo aquilo Z, às vezes tem um produto da SAP que é contratado separado, que faz o que o cliente quer.
Às vezes alguma nota habilita uma funcionalidade, algum processo, tá? Então é sempre importante também procurar se existe essa opção, né? E se depois de toda essa análise nenhuma solução foi encontrada, aí então a demanda é passada para a BAP. Então a BAP é o último caso, tá? Porque tem muita empresa que faz muito programa Z, desnecessariamente, tá? E se você contrata o SAP para fazer programa Z, não faz muito sentido, né? Porque você vai gastar um monte de dinheiro para não usar as transações standard e fazer tudo do zero como a BAP, tá? Então não tem diferença você fazer o sistema em qualquer outra linguagem de programação, Java, PHP, C Sharp, o que seja, do que fazer em ABAP, né? Então, sempre é bom você tentar usar o SAP do jeito que ele é, customizando e fazendo pequenas modificações, do que fazer tudo de novo, às vezes a mesma coisa que o standard faz, só porque você não gostou do jeito que o processo é, entendeu? É muito campo, é muita tela, é muito passos que você tem que fazer, é muitas transações, então isso tem que ser evitado. Como solicitar demanda ao ABAP? O documento que o funcional cria quando precisa solicitar algo para um ABAP é a EF, Especificação Funcional. Nela, você encontra detalhes da solicitação. Então, o que o cliente está pedindo, ele pode colocar print, pode colocar links para a gente acessar. Se você estiver fazendo alguma correção de erros, a gente precisa saber que erro que está dando, qual que é o passo a passo para a gente reproduzir esse erro. Está dando algum dump? A gente precisa do print do dump, no nome do dump, esse tipo de coisa. Objetos. Se o cliente está pedindo para criar um novo programa, ele vai ter que ter, sei lá, 3 tabelas. Então eu preciso saber quais tabelas ele vai ter, quais os campos dessa tabela, quais as características desses campos. O campo vai ser chave, qual que é o tipo do campo? Ele é uma data, ele é um número, ele é obrigatório. Então tudo isso aí a gente precisa saber. Quais telas o programa vai ter? Vai ter, sei lá, 5 telas. Telas de cadastro, de consulta, uma para filtrar. Então é um esboço da tela, tá? Não é uma tela bem feita. Precisa, no mínimo, ter um esboço, né? Pra gente saber, ter uma ideia do que o cliente quer. Ele pode falar simplesmente, eu quero uma tela de cadastro. Beleza, só que a gente vai fazer, o ABAP, né, no caso, ele vai fazer do jeito que ele acha melhor. Se o cliente não especificou, ele vai fazer do jeito que ele acha melhor, tá? Então, é até importante o cliente falar como ele quer, para não ter, ele não voltar depois e falar, ah, não queria assim, né? Então por que que não passou já na especificação? Então, é sempre bom passar. Fórmulas. Se o cliente quer fazer algum cálculo, ele tem que passar a fórmula para chegar naquele valor. Então, é o valor do produto vezes IPI dividido por ICMS, sei lá. Ele tem que passar a fórmula que ele quer. Regras de negócio, processo. Às vezes, ele tem que explicar, né? Esse processo funciona dessa maneira. Ele tem um fluxo. Primeiro você tem que criar tal objeto, depois tem que criar tal documento. Então, isso é importante estar lá também. Exemplos e cenários. Às vezes você tem que criar uma ordem de venda antes de fazer o que o cliente está pedindo. Então eu preciso de um exemplo de como criar uma ordem de venda do jeito que ele quer. Ah, eu preciso usar o cliente X, eu preciso colocar o produto X na ordem, colocar uma data, esse tipo de coisa. Como você vai preencher a tela passo a passo para fazer aquele cenário, tá? Padrões. Às vezes o cliente quer um padrão de nomenclatura, quer um padrão de tela, posição de elementos na tela. Um relatório, ele quer que tenha o logo, depois um cabeçalho. Então ele tem que especificar tudo isso aí lá no documento. E no geral, esse documento, a EF, a especificação funcional, serve para evitar o retrabalho, porque lá tem que ter a especificação clara do que o cliente quer. Então o ABAP vai seguir aquilo. Se tiver faltando coisa, então o ABAP não vai fazer e depois vai voltar essa demanda novamente para o ABAP. Então tem que estar tudo que o cliente precisa de forma clara para evitar retrabalho. Agora eu vou mostrar uma EF que eu criei aqui, totalmente fictícia, de uma consultoria fictícia, cliente fictício, só para a gente ter uma ideia do que é uma EF, tá bom? Aqui está a EF, pessoal, a nossa consultoria XYZ. Então aqui, especificação funcional, código da EF. Tem um número aqui que poderia ser sequencial, ou a gente poderia colocar o número do chamado aqui, qualquer coisa desse tipo, para identificar essa EF, né? O cliente aqui que pediu a solicitação, coloquei indústrias Wayne aqui. Projeto, se tiver, né? Às vezes não tem projeto, é uma coisa avulsa, né? Se tiver, a gente coloca sistema de gestão de clientes. Versões. Aí é o nome de quem
produziu esse documento. A AEF é feita pelo funcional, tá? O ABAP ele também tem um documento que chama ET, que é a especificação técnica, que eu vou falar depois disso. Então aqui o funcional cria, então eu coloquei aqui que o funcional Alfred, ele é responsável pelo módulo SD, ele criou aqui na data, né, 28/4/2023, e criou o documento, tá? Se ele tiver que modificar esse documento depois, para repassar para o ABAP, se tivesse faltando alguma coisa, ele poderia colocar mais uma linha aqui, colocando, eu precisei nova tela de cadastro, vamos supor, e assim por diante, ele vai alimentando esse versionamento, tá? Ou até se outra pessoa entra aqui e precisa fazer alguma modificação, ela coloca aqui que ela modificou, tá? Então aqui, ó, tem o tipo de desenvolvimento. Coloquei aqui novo desenvolvimento, correção e melhoria. Novo desenvolvimento, desenvolvimento de novos programas, tá? Coisas do zero que não existem. Correção, correção de programas que já existem. Tá dando algum erro, né? Numa mensagem de erro, um dump, poderia ser uma correção. Ou não está fazendo que está calculando algum valor incorretamente, poderia ser uma correção. Melhoria, eu preciso, tá muito lento, eu quero melhorar o desempenho do meu programa. Ou fazer alguma melhoria de processo, né? Deixar o processo mais curto, né? Deixar mais enxuto, poderia ser uma melhoria, tá? Aí tem a especificação geral. Criar um sistema para gerenciamento de clientes, onde será permitido cadastrar, modificar, consultar e excluir clientes. Um CRUD, né? Tabelas. Os clientes serão cadastrados na tabela abaixo. Então tá falando aqui, ó. O nome da tabela tem que ser esse, ó. ZSD _ cliente. Aí quais campos essa tabela vai ter? Mandante. É do tipo mandante. É a chave? Sim. Descrição, mandante. Aí vai ter o código do cliente, né, que é o zclinr. Ele vai ser um inteiro. Também vai ser chave, código do cliente. E assim por diante, tá? Vai colocando todas as informações dos campos aqui. Observação. Ó, o campo status pode aceitar opções. A é o ativo e B bloqueado. Então a gente tem um campo status, char1, e ele só pode ter o valor A e B. Então eu estou passando uma informação adicional, tá? Se eu não passasse isso aqui, poderia ser qualquer coisa. O cliente poderia digitar A, B, C, qualquer coisa lá dentro do campo, né? Mas ele já está falando aqui, ó, eu quero duas opções apenas, ativo e bloqueado, tá? Por padrão, o status é ativo. Beleza, transações e programas. O que a gente vai precisar fazer? Vamos criar uma transação aqui, ó, ZSD001. Ela vai criar cliente. Então, o que ela vai fazer? Deve exibir uma tela com todos os campos para modificação, exceto a data e hora de criação, que serão preenchidas pelo sistema, tá? Então, a gente vai fazer uma tela com todos os campos que estão ali, né? Da tabela, mas não vai colocar a data e hora lá, porque a gente vai criar isso internamente, para o controle interno. O cliente não vai informar isso aqui na tela, tá? Aí vai ter outra transação, ZSD002, modificar cliente. Deve exibir uma tela com um campo para informar qual código do cliente será modificado. Ao executar, deve abrir uma tela com todos os campos para modificação, exceto data e hora, que não devem ser sobrescritos na atualização. Então, aquela data e hora é só de criação. Depois que criou, não mexe mais. O código de cliente deve ficar bloqueado para modificação, tá? Beleza. ZSD003, excluir cliente. Deve exibir uma tela com um campo para informar qual cliente será excluído. Ao executar, o sistema exclui o cliente se existir. E ZSD004, consultar cliente. Deve exibir uma tela de seleção com todos os campos, permitindo executar qualquer filtro, igual, diferente, faixa de valores, etc. Colocar um campo para limitar o número de registros retornados. Então, se tiver 100 clientes na tabela e eu quero somente 10, eu vou ter que colocar um campo para limitar isso. Ao executar, exibir um ALV com os clientes filtrados para a tela de seleção, pela tela de seleção, permitir que o usuário selecione apenas uma linha por vez. Tá, então a gente vai exibir um ALV com todas as linhas, né, todos os cadastros dos clientes. E vai ter alguns botões aqui, ó, a mais, que vai ser operações com cliente. Criar, editar e excluir. Então vou ter 3 botões, quando eu clicar lá, criar, ele vai pular para a transação ZSD001. Então eu só vou linkar o que o botão faz com a transação que já faz aquilo, né?
editar, eu vou mandar para essa transação. Eu não vou fazer tudo de novo dentro da transação de consulta. A gente vai reutilizar o que a gente já fez, certo? E aqui acaba o documento. Então a gente viu que é uma especificação simples, tá? Não tem print, não tem muita informação. Até não precisa de tanta informação a mais também, né? Com isso aqui já é suficiente, tá? Então é um exemplo aí que vocês podem ter uma noção de o que é uma especificação funcional. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, né? Caso vocês queiram baixar e montar um Word em cima disso, qualquer coisa, tá? Mas geralmente toda consultoria ela tem um padrão dela, tá? Um documento dela que você pega o modelo, só troca as informações, tá? Então esse aqui, caso não tenha modelo nenhum, né? Aí você poderia ter um ponto de partida. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.